Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Quântico Podcast. Aqui é o Reginaldo Chial. Eu sou o Lucas Ming e hoje a gente está aqui com o Eric Stucci, um empreendedor aí no ramo do agronegócio, mexe com a parte financeira. Então pessoal, Eric, seja muito bem-vindo. Obrigado, Reginaldo. Obrigado, Lucas. O Eric é um amigão nosso aí já há mais de 16 anos que nós temos uma amizade já em comum. Então, ele veio aí trazer hoje pra gente alguns insights, o conhecimento dele na área financeira, como que ele migrou para esse lado, como que está andando esse mercado. Faz uma prévia, Eric, para o pessoal conhecer quem é você, de onde você veio, como você veio parar no mercado financeiro. Faz uma breve explanação para o pessoal. Seja muito bem-vindo ao Quântico Podcast. Obrigado, Reginaldo. Obrigado, Lucas. Bom, ao longo desses 35 anos que eu tenho, eu tive várias experiências, né? A principal delas foi no setor metal mecânico. Então, eu tive contato com empresas automotivas, né? Empresas de usinagem, metalúrgica. E dali foi onde eu iniciei a minha carreira profissional. Tive uma experiência com o ramo agro numa das minhas viagens que eu tive no Paraná. Estive no Paraná, na cidade de Cianorte, e comecei a prestar serviço para as usinas de açúcar e álcool. E dali já tive uma proximidade muito grande. Então, tanto desenvolver equipamentos quanto processos dentro da indústria. Isso foi bem legal, é algo que eu trago comigo. Depois também uma experiência bem forte na área de cosméticos, onde eu fiz uma especialização. E interessante. Durante 4 anos e meio estive sobre supervisão e gestão, das empresas, das indústrias, tanto de fabricação própria de cosméticos quanto terceiristas. Então são processos bem diferentes e isso agregou bastante conhecimento. Deu uma boa bagagem aí, né? Isso, deu uma boa bagagem e atualmente eu venho na área financeira, voltando para o agronegócio, agora com a comercialização de algodão, milho e soja. Interessante que você teve esse contato com o agronegócio mais ou menos quantos anos lá atrás? Olha, uns 9 anos mais 9 anos atrás. Olha que interessante, né? Você teve um contato ali, deu aquela vislumbrada, tal, que deu para ver que você, alguma coisa mexeu aí com você, e aí do nada agora você acabou voltando, né? Porque nós conversamos aí até um tempo atrás sobre o segmento de cosmético, na época tínhamos até algumas parcerias, né? E interessante, você acabou voltando para o mercado. E como que é isso hoje para você? O que você sente? O que você acha do mercado do agronegócio? Todo mundo fala muito, né? Só se fala no agronegócio, né? Tivemos aqui há poucos dias, né, Lucas, o Alan, né, que ele trabalha para uma montadora ligada ao agronegócio, né? Uma empresa faz aí tratores, né? Fabricação de tratores. E ele comentou um pouco sobre o aquecimento do mercado, que o Brasil está bombando, sobre a demanda que eles mesmo não conseguem nem atender direito, porque é muita demanda, né? E, enfim, é um mercado bastante promissor. Então, Reginaldo... Não vale contar as piadas da época que a gente trabalhou junto lá no passado, né? Não, essa eu vou guardar, tá? Essas eu vou guardar. Mas assim, acho que como todos sabem, já não é mais uma novidade, né? O mundo hoje é muito dinâmico e a informação está na ponta da mão, na ponta da língua, na ponta do dedo, com os nossos celulares. Então, o agronegócio, ele é o coração do Brasil hoje. Tudo gira em torno do agronegócio. Então, se eu for falar um pouquinho do mercado em si como está hoje e quais são os reflexos de todo o cenário, tanto mundial quanto interno, e pegando um pouquinho da parte política também, não entrando muito na questão política. O agronegócio não tem como, ele acaba pegando a geopolítica, não tem como você não falar, da geopolítica, quando você fala do agronegócio, né? Exatamente, até porque, por exemplo, hoje o maior abastecimento de fertilizantes dentro do território nacional vem da Rússia. E hoje a gente tem uma guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, problemaço, né? Até por isso que muito provavelmente o Brasil não está entrando em atrito, se deixando de fora nesse cenário, para não ferir esse vínculo, essa relação que existe comercial com a Rússia. Mas hoje a grande parte do fertilizante que vem, corretivo de solo é mais parte interna, mas fertilizantes vêm da Rússia. Então, o que eu posso te dizer hoje sobre o agronegócio? Nós tivemos, pegando o gancho lá de 2020 para cá, falando um pouquinho especificamente de algodão, nós tivemos uma mudança muito grande de ticket médio, variando o preço
que em 2021 chegou a dobrar com relação a 2020. Tá? Isso. Então, algodão... De 2020 para 2021 teve essa crescente, essa dobra aí. Isso. Essa dobra, que se estendeu durante 2022 também, tá? E isso se deve ao quê, assim, basicamente, assim, mais no sentido de curiosidade mesmo, se deve ao quê? O que se deu a essa... não sei, desculpa a minha ignorância se eu tivesse, né? Por conta disso, assim, como o pessoal ficou mais em casa, aquela coisa toda, começou vestimento, a gente sabe que o mercado de vestimento, né, de vestuário, teve um boom também, né, por conta dessa questão de o pessoal ficar mais em casa, aquela coisa toda. Foi nesse sentido ou eu estou falando uma bobagem? Não, acho que tem os dois lados aí, viu, Reginaldo? Por exemplo, se você teve uma retração no período pandemia, porque você não tinha o escoamento disso no ponto de venda, né? Você não teve mais aquele acesso, aquele fluxo dentro do ponto de venda. O pessoal fez o quê? Qual foi a alternativa? Migrou para a internet. Interessante. Então, até, por exemplo, o segmento de cama, mesa e banho, se a gente pegar, quem tem uma produção verticalizada precisa muito do ponto de venda. Ponto de venda. Porque assim, ele compra o algodão em bruto, industrializa ele até virar tecido, e do tecido ele faz a linha de prateleira dele, né? Lençóis, fronhas. Então, isso falando de cama, mesa e banho, toalhas também, tá? Agora, se a gente pegar na parte de confecção, que já são aqueles que consomem a matéria-prima já industrializada, né? O tecido pronto, eles também dependem bastante do ponto de venda, mas eu acredito, de acordo com o que eu tenho visto no mercado, que eles estavam muito mais posicionados no meio eletrônico, na venda eletrônica, né, venda por internet, do que quem tem a produção verticalizada. Então, esses sofreram também, mas conseguiram se manter de uma forma um pouco mais estruturada. Tá? Interessante. Uma outra questão também com relação a essa alta do mercado foi, como a gente teve um período de retração durante a pandemia, quando abriu o ponto de venda, que começou a deslanchar, porque tinha muita gente com estoque travado também, então começou a deslanchar. Magazines tudo fechado, tudo parado, né? Porque a gente, nós mesmo aqui, como a gente tem alguns negócios ligados para essa parte de distribuição ligado com a área de cosmético, nós sentimos ali que teve um primeiro momento, o mercado teve um período ele não conseguiu engrenar de uma vez, assim, como a pessoa fala, o mercado digital bombou. Não, teve ali realmente um momento mesmo de retração, né? Teve uma queda muito grande, e aí depois foi alinhando, o mercado foi alinhando, né? E o que aconteceu agora também, o mercado, ele, quando voltou ao normal, agora praticamente está tudo normal, essa questão de pandemia, o mercado agora, ele já se equalizou, né? Na internet não está vendendo tanto como vendeu lá na pandemia, né? E o mercado está meio equilibrado ali agora também, né? Sim. Até foi interessante, eu vi uma notícia que saiu no Newfeed, que é um portal que eu sigo no Instagram também, falando a respeito da Vtex. Não sei se vocês conhecem a Vtex. A Vtex, ela trabalha com tecnologia da informação, né? Disponibiliza ferramentas para construção de plataformas. E foi muito, assim, eu recebi essa notícia com muita estranheza, porque disseram que a Vtex agora está migrando, na verdade, com foco no meio físico. Caracas. Exatamente. Mas no meio físico, vai voltar para trás? Então, aí que tá. A gente está entendendo errado, é uma interpretação. Eu acho que é uma interpretação errada. Foi a primeira ótica que eu tive também. Mas como todo o mercado é estratégico, né? Então, eu acredito que essa ótica deles seja justamente para atender alguma dor. Então, assim, o mercado está demonstrando alguma dor, eles estão entendendo a fragilidade, e onde existe uma fila, existe uma oportunidade, né? Então, eles já estão atacando diretamente. Para desejar aí, tem alguma coisa aberta aí, porque todo mundo migrou também, teve muita migração para o mercado do e-commerce, e eu acredito que tem algumas brechas aí em aberta aí no mercado físico, né? Sim. Fala mercado online, mercado offline, né? No caso, o mercado offline, digamos assim, né? Provavelmente até com tecnologias, no caso do autosservice, que você reduz a mão de obra para o caixa, né, e deixa, por exemplo, uma pessoa para fazer a gestão de vários caixas. E esses caixas são manipulados pelos próprios consumidores, né? Então, no meio físico, isso é uma coisa que a gente vê já nos mercados, né? Sim. Eu, sinceramente, tenho dificuldade. Prefiro passar no caixa. Eu acho que eu sou mais das antigas, sabe? Olho no olho, conversar um pouco.
que a gente precisa desse calor humano. Essa questão da tecnologia, eu acho que é meio complicado é bom por partes, mas realmente, né, tá uma coisa bem fria ali, né, a gente faz constantemente compras aqui, quando você vai ali, eu ainda vejo que tem uma insistência ali, a galera ali na fila, eu acabo indo pro autosservice ali, porque eu olho e falo, pô, cara, a fila tá muito grande, eu acabo indo lá porque é mais rápido. Sim. Mas, de fato, né, você acaba perdendo essa coisa do calor humano, aquela coisa, né, do social, que eu falo para as pessoas às vezes, né, até aproveita a oportunidade de você tá indo no açougue, no supermercado, conversa, fala um bom dia ali para a menina do caixa, para o frentista, troca uma ideia, pô, às vezes ali surge até uma conexão, um negócio, né, você vai virar um parceiro de negócio para você às vezes. E cara, daqui a pouco você vai fazer como? Não vai ter isso, cara. O cara que possivelmente poderia ser um parceiro seu ali, né, de negócio, sei lá, até o pessoal aí, uma namorada, vai, né, quantos casos a gente sabe que é assim, vai ficar meio complicado, né? Com certeza. E, né, já vê os ônibus, quanto tempo já faz que os ônibus tiraram lá os cobradores, né? Já não tem cobrador há quantos anos, né? E tá indo cada vez mais. Com essa tecnologia dos veículos aí autônomos, né? Os veículos autônomos, cara, né, daqui a pouco você vai chamar o Uber ali, não vai ter ninguém, pá, tal, né? Parece que no Japão já existe algo do tipo também. Então, na Alemanha eles já estavam testando há pouco tempo atrás também, né? Estados Unidos, então, assim, cara, não... A porta se abre automática também para você não ter contato, então o mundo tá ficando muito frio. Não tá longe de acontecer isso não, hein? Não. Eu acho que no Brasil vai demorar um pouco ainda. Acredito que vai ser um pouquinho mais complicado, né? Por outras questões aí políticas, né? Enfim. Sim. Cabe a nós, né? Deixar o melhor possível para as futuras gerações. Como que você se sente, Lucas, você que vem dessa geração, por exemplo, eu e o Eric, né, nós temos uma experiência dessa parte aí do mercado que foi se transformando, né? Você meio que chega agora numa fase da sua vida que você está aí agora partindo, né, para o mercado, para o contato mais direto, né, do negociações, aprendendo a fazer negociações e tal. Como que é isso para você que chega agora assim, né? Para que o pessoal que está aí nos assistindo, nos ouvindo, né? Como que é isso para você? Porque você já chega ali, né, Eric? É um pouco diferente da gente, né? A gente vem com um modelão, dá aquela saudade do calor humano que você citou. Isso. No teu caso, como que é isso para você? Então, não, acho que no nosso caso, como a gente já meio que já nasceu, né, no mundo da tecnologia, já está tudo evoluído, pra gente não tem esse desconforto, essa certa... Não é... Uma estranheza, né? Não estranha, porque a gente está acostumado, já nasceu. Mas realmente é interessante, assim, você vê hoje em dia tudo pela internet, você compra tudo pela internet, vai ser pela internet e realmente vai se perdendo essa coisa humana, né? Ainda tem um pouco, né? Pelo menos eu ainda tenho esse convívio ainda humano, eu tento, né? Mas está realmente se perdendo isso. Mas fora isso, sim, que eu me incomodo, eu não me incomodo, assim, eu vejo bem de boa. A tecnologia, a evolução humana, um dia é o futuro, né? Que a gente vê nos filmes, né? Antigamente você via filme lá, assim, do futuro, lá, tudo. Está se tornando realidade hoje. Mas você vê que interessante, né? Já existe uma certa frieza, né? Tudo bem, o Lucas é meu filho e tal, né? Assim, começar a brigar aqui agora, discutir. Mas você vê que tem até uma certa frieza, essa coisa que a gente está falando, né? Para ele já é normal, né? Já não tem. Nós estranhamos, mas ele já é. É o novo normal, né? É o novo normal que tanto dizem aí, né? Pois é. Eu acho que assim, como eu falei, cabe a nós, né? Deixar para as futuras gerações a melhor mensagem possível, porque nenhum SMS substitui um bom dia, né? Nenhum WhatsApp substitui um aperto de mão. E eu sou do tempo ainda que a palavra vale mais do que o contrato assinado, mais do que a caneta. Certo. Então eu acho que esse calor humano, essa base que às vezes a gente criticava os nossos pais, né? Ah, mas você é retrógrado, você é arcaico, você é muito quadrado, né? Na verdade, isso tudo faz muito sentido hoje para mim, né? Faz muito sentido, porque lá atrás se falava uma coisa a gente não dava valor. Então hoje a gente sente falta daquilo que a gente está perdendo, entendeu? É verdade. E você, o que você me diz nesse sentido? Tô vendo que você aí tá com esse
Não sei se é hoje especificamente, está todo humanizado aí. E a gente sabe que a área financeira não é uma área, né? A área financeira é uma área meio gelada, né? Quando se fala de números, né? Eu venho da área de exatas, tudo trabalhei na parte de desenvolvimento de projetos, peças técnicas, enfim, onde nós nos conhecemos, inclusive, né? 2007. Trabalhamos aí quase 7 anos juntos, né? E você do setor da qualidade, eu infernizava a sua vida ali. Pois é, desenvolvimento é o terror da qualidade. Mas enfim, foi daí que surgiu uma grande amizade aí. E como que é para você, porque assim, né, o número é gelado, a área financeira é uma área bastante fria, e você lidando com essas coisas todas, você também, uma outra coisa que eu achei, né, você falou, eu ainda sou das antigas, que uma palavra é mais na tua área, a gente sabe que isso não é uma verdade, né, a gente precisa ali de um contrato, tudo, você está acertando aí, mexendo com grana, com dinheiro. Sim, sim. O que eu posso te falar da área financeira hoje, né, eu tinha essa visão da área financeira. Você tinha, não tem mais? Você não tem mais? Não tenho. Vou te falar por quê. Hoje, o mercado financeiro, assim como funciona como um balcão de negócios, né? Porque você cria relacionamento. Eu acabo sendo cliente de um parceiro financeiro, um exemplo, um fundo, e esse fundo ele me cede crédito, né? Então eu não posso simplesmente achar que é um caixa eletrônico que eu vou colocar o cartão e vai sair o dinheiro. Existe uma negociação, existe uma análise prévia. Né? Tudo isso é feito em cima do quê? Dados e fatos. Então, essa parte gelada ela vai seguir a risca e eu acho que não vai mudar nunca. Mas todo não tem como, né? que você tem até chegar de acordo, então existe muita conversa, existe muita negociação, entendeu? Existe empatia de ambos os lados. Às vezes eu tenho um sacado que não tem uma atratividade tão grande para o fundo por conta de prazo ou por conta de ter algum apontamento diferente no CNPJ dele, ou algum sócio ser crítico, entendeu? Toda essa análise, a checagem, o crédito do fundo vai dar esse retorno. Então, assim, da porta para dentro do fundo também, do fundo de investimento, no caso, né? O parceiro financeiro, existe toda uma equipe, uma infraestrutura que a gente que está de fora não desconhece. Não está enxergando, né? Não está enxergando. Aquela porta, aquele canal de comunicação para dentro do fundo, então aquilo é muito importante, que é o teu relacionamento com o gerente da sua conta, né, com o superintendente, com toda a equipe que te atende. Então, sabe, não existe aquele negócio de eu quero e é para ontem. Não é e nunca será. Mas rola muito aquela coisa da empatia também. Por mais que seja uma questão ali financeira, está ali, um negócio, né, business, né, ali e tal, rola aquela questão de intuição, de empatia, tanto da empatia que você tá, beleza, o cara não tá me passando confiança. Como a gente, né, trata muito assuntos dessa questão desenvolvimento humano, desenvolvimento da mente humana, expansão e tal, eu gosto muito dessa área, atuo bastante nessa área, tenho estudado muito essa área. Como que é isso para você nesse sentido? Tipo, rola ali, você está numa negociação ali, tal, legal, financeira, como eu falei, aparentemente gelada, e aí rola de você olhar e falar, meu, esse cara aí, eu não sei. Ou você, basicamente, o mercado financeiro, você vai lá e olha só na questão ali, pô, vamos olhar ali números, vamos olhar o histórico do cara ali, puxar ali, né, restrições bancárias, enfim, eu sei que, como vocês mexem com valores muito altos, eu acredito que a questão de pesquisa, de análise ali do cliente ali, deve ser bastante minuciosa, né? Sim, com certeza. Existem vários critérios que são adotados pelos parceiros financeiros, né, para puxar realmente a famosa capivara. Capivara. Então você puxa a capivara do cara e vai até as origens da empresa. Quem eram os últimos sócios, o quadro geral, o que aconteceu desde a fundação da empresa até o cenário de hoje. E você encontra, às vezes, um sacado que não vale a pena o risco. Né? Só que, às vezes, você tem um sacado, lembrando que é, no caso, o meu cliente, tá? Se você tem um sacado que vale a pena o risco, e mesmo assim ele tem uma capivara que não te dê segurança, aí o risco ele é dos dois. Né? Tanto o seu como fornecedor, quanto do fundo assumindo a cessão do crédito. Tá? Então, essa análise, geralmente ela vem a 4 mãos, porque eu já tenho que fazer uma análise prévia antes de apresentar a proposta ali. Essa proposta, e o fundo me dá devolutiva. Se o fundo falar não faço, eu também não faço. Entendeu? Então existe toda uma cadeia
envolvida no processo. E mesmo assim ainda há essa questão de se correr o risco ali, de analisar é um risco que vale a pena, está correndo ali e tal, ainda tem essa questão. Às vezes vocês correm um risco. Sim, às vezes a gente corre o risco. Só que isso está embasado em prospecções futuras, abertura de contrato para contratos futuros, entendeu? E vocês já tomaram muito calote assim? Já aconteceu alguma coisa grave assim, eu digo num âmbito assim de valores assim consideráveis assim? Já aconteceu com vocês? Olha, a inadimplência ela existe em qualquer mercado, né? Existe em qualquer mercado. Existem sacados que você pode fazer uma venda a prazo, com um prazo mais confortável, mas existe aqueles que só venda à vista. Venda à vista. Isso. Então a venda à vista é o que nos garante, né? Mas assim, calote, sim, já. Em números eu não vou falar, tá? Mas sim, já aconteceu. Já. Tá. E você quer aprofundar, quer mostrar aí pra galera, o que você poderia estar trazendo para as pessoas aí nessa questão mais aprofundada do o que é o seu trabalho exatamente, as pessoas tentarem entender um pouco como que você trabalha. Nós conversamos um pouco aí nos bastidores aí, e hoje pela manhã, por coincidência, eu estava vendo uma matéria, inclusive não era nem do mercado brasileiro, exatamente sobre isso, né? Algumas empresas grandes, né, que elas, de outros países, que elas pegam e fazem uma movimentação e usam ali consórcio, porque as taxas são melhores. Eu não sei se isso chega a ser exatamente que vocês também atuam, tem alguma ligação. Como que é mais ou menos a sua atuação no mercado? Soja, algodão, não sei o quê. Né? Explica aí para a galera aí o que esse mercado exatamente para você, o que exatamente o Eric faz aí. Você deu uma explanada aí, ficou legal tal, né? Mais a fundo, se alguém quiser de repente entrar em contato, você é um agenciador, o que de fato, né, você trabalha. Certo, não. Para que as pessoas, né, tenham aí uma abertura, queiram, interessante que o cara lá do podcast falou tal. Espero não ser cancelado, tá, gente? Não vai não, pô, o pessoal é gentil. Bacana. Vamos lá. Como que funciona hoje o mercado financeiro, né? O que vem regendo as alterações de alíquota, principalmente com relação à Selic, é o que impacta diretamente para mim nas operações. Tá? Então, você imagina em 2020, lá em junho, em agosto mais ou menos, a gente estava com uma taxa Selic, se não me engano, a 2,75 e hoje a gente está a 13,75. Né? E o que é a taxa Selic para uma operação? Você vai pegar esse número e dividir por 12, tá? Que seriam meses. Então, a 13,75 é o ano. Então, a correção é o ano. Você vai dividir por 12 e vai pegar o prazo da operação e multiplicar. Então, você já vai ter um fator para saber quanto que seria o deságio dentro da operação. Certo. Então, hoje, as taxas elas estão muito altas. Tá? As taxas estão muito altas, o mercado ele vem muito agressivo. E por conta das inadimplências também, o mercado está cada vez mais crítico na análise. Isso não necessariamente se deve a questões... Também está ligado à questão política aí, a troca de presidente, essas coisas, ou não? Já vinha com essa... A Selic ela aumentou enquanto do governo anterior, né? A gente não sabe ainda como que vai ser o comportamento dela com uma nova regra de Copom, com as novas reformas que a Fazenda está trazendo, né? Ainda não temos certeza. Então, assim, o cenário de incerteza é pior do que o cenário de certeza. Tá? Então, quando você tem certeza de que vai acontecer alguma coisa, você dorme mais tranquilo. É mais fácil. Você já sabe. Por mais que seja número X ali, você já sabe, né? Sim. Quando você não tem noção. Quando você não tem noção, qual que é a tua estratégia? Tirar para que lugar, né? Para que lado, né? Então, você tem que ter vários planos, né? Para saber para onde que a curva gráfica vai te levar. Então a gente tenta sempre trabalhar com uma margem de erro um pouco mais, para não ser surpreendido numa negociação e tomar prejuízo. Então, assim, o Eric não é um agenciador, tá? Então, assim, o Eric ele trabalha hoje numa empresa privada, né? É uma empresa particular, limitada, de lucro real, tá? Então, isso é, no caso, o regime de apuração, né? Então, o Eric não trabalha com consultoria, tá? Mas existe a possibilidade da gente conversar, né? Ajudar algumas pessoas que estejam interessadas a saber um pouco mais do assunto também, né? É óbvio que aqui é uma pincelada bem superficial, o mercado financeiro ele é
um oceano, né? Sim. E a gente é um grão de areia. Então, hoje, a perspectiva que eu tenho do mercado ela é lateralizada, ou seja, eu não tenho perspectiva de compra e venda, tá? Isso estou falando no mercado em geral, tá? Por quê? Isso é uma ótica minha. Eu não tenho uma ideia do que vai acontecer hoje no cenário financeiro, tá? Se eu tivesse algo concreto, porque assim, as pessoas falam assim, mas na pior das hipóteses pode acontecer X. Mas eu não posso contar com X, porque se eu traçar uma estratégia para o pior possível, eu vou ter prejuízo. Se eu traçar uma estratégia para o melhor possível, eu vou ter prejuízo também. Entendeu? Então, isso tem que ser realmente dados e fatos. E se a gente pegar a análise gráfica, por exemplo, price action, a gente analisar o mercado financeiro de ações, né? O price action, ele é Explica pra galera o que é o price action. o price action é uma ferramenta de análise gráfica para tomada de decisões em compra de ações, principalmente utilizada por day trades, ok? Ok. O day trade é uma coisa bastante comum aí, todo mundo tá no auge agora, todo mundo se fala nisso, a garotada toda aí, os jovens aí, compra aqueles robozinhos dali e tal, e fica, né? Pois é. Então, mas beleza. Então, continuando aí os mercados. Pois é. É assim, esse pois é foi até um pouco sarcástico e triste, né? Porque o mercado ele é implacável, né? E eu acho que o mercado de ações ele acaba sendo muito mais agressivo do que uma CLT. Porque na CLT você está trabalhando, você vê o fruto do seu trabalho no fim do mês, no dia 5, no dia 20, né? Quando sai o seu pagamento. O mercado você vai estar usando o teu dinheiro e se você não tiver um embasamento técnico que te dê o mínimo de segurança para apertar o botão do compra ou do vende, você vai tomar prejuízo, você vai perder. Assim como eu conheço muitas pessoas hoje no mercado que quebraram, tá? Quebraram por se aventurar no day trade. Então, existem vários cursos, existem vários mentores hoje na internet, né? Na verdade, o foco hoje dá a impressão que tá até em cima da venda de cursos, né, cara? O day trade, nem sei. É até chato falar assim, porque eu tenho amigos aí, a gente sabe que tem amigos que trabalham, né, nessa área, e inclusive ele tá até para vir aqui, tá agendado com ele já para ele vir aqui no podcast, no Quântico Podcast. Mas enfim, né, eu falei ainda, né, tem uma galera boa aí que parece que tá mais preocupada agora em vender curso, né, cara? E eu acho uma judiação, porque muita gente, como você falou, eu vejo muitos gurus também aí na internet, muitos coaches aí, enfim, né, que aí se julgam aí sumidades aí, tá falando, larga o CLT, eu acho assim, que tudo, né, é complicado, né, você trabalhar na CLT, eu quando saí da CLT e fui me aventurar no empreendedorismo, tudo, né, claro, você tem que ter ali embasamento, você tem que fazer uma análise, né, dos riscos, né, que pode estar acontecendo, sem dúvida. Mas o pessoal pinta uma coisa muito bonita, né, muito fantasiosa também. Não, larga o CLT e não sei o quê. Cuidado, gente, eu sempre falo aqui, toma cuidado, nem tudo são flores, né? As pessoas têm o hábito de florear, romantizar a situação, mas não é bem assim. Então, antes de você tomar qualquer atitude, né, ir lá, vou mandar o meu chefe lá, o empreendedor, empresário que você está trabalhando na empresa, que você está prestando serviço lá, mandar para o espaço, né? Pensa duas vezes, analisa bem antes, né? E claro, se você perguntar para mim entre o mundo do empreendedorismo e CLT, é óbvio que eu vou falar que é o empreendedorismo, né? Pela questão de network, questão de, né, as possibilidades que abre para você, né? Eu, sem dúvida, mas precisa ter o pezinho no chão, né? Com certeza. Olha, eu vou ser sincero, vou abrir meu coração aqui para vocês, tá? Abre, meu querido. Eu fiz um curso de day trade, tá? E o meu mentor foi o Fábio Braga Bunker, tá? Hoje eu julgo uma das personalidades mais autênticas e claras da internet com relação. Tá fazendo um merchan pro Fábio aí, ó. Fabão, eu quero minha comissão depois. Patrocina o Quântico Podcast, Fábio. Não, realmente, o Fábio é um cara que falou, que deu para nossa turma, né, uma ótica de mercado muito conservadora e muito realista, tá? Bacana. Tem até um termo que ele usa que é o mamachola. Fabão pernambucano de Recife, tá? O Fábio ele usa esse termo para falar aquele cara que não amola o machado. É uma macholinha, entendeu? Amolar o machado é o quê? É estudar. É traçar no gráfico.
é fazer o price action acontecer, tá? Então, foi muito bacana essa experiência que eu tive junto com o Fábio. É o seguinte, como aluno, tá? Falando como aluno, porque eu entendi que o mercado, ele é para todo mundo. Certo. O mercado, ele existe para todos. Então você pode fazer uma compra e venda e você não precisa ser um milionário para poder fazer uma boa venda ou uma boa compra na internet, para você fazer um bom trade, sabe? Não precisa disso. O mercado está aí para todos. Mas o mercado não é para qualquer um. Entendeu? O mercado não é para aventureiro. Então, se você falar de mercado de ações, do day trade, de opções, até mesmo de ações papéis, você tem que ter uma estratégia por trás, você tem que ter uma análise de risco, você tem que ter uma ferramenta de análise gráfica para poder chegar... Você hoje ainda faz day trade ainda? Você trabalha com isso ainda? Você faz alguma coisinha ou não? Não. Você parou totalmente. Mas isso te deu uma certa bagagem para o mercado ao qual você está atuando agora. Você acha que não teve nada de... Agregou, alguma coisa deve ter agregado, né? Acho que tudo que é conhecimento a gente não deixa de aproveitar, né? Eu vou levar isso pro resto da minha vida. Tanto é que eu lembro com muito carinho do Fábio, faz muito tempo que eu não falo com ele, porque esse curso foi alguns anos atrás. Mas o que eu percebi fazendo esse curso é, como eu te falei, que o mercado não é para aventureiro. E eu quis me aventurar, né? Só que eu consegui identificar isso antes de perder a mão, né? O cara acha que vai colocar R$1.000, vai sair com 10 mil no final do dia. Não existe fórmula mágica para isso. Não existe. Isso é a ilusão e isso é o que é vendido, né, no mercado, né? Isso é vendido para as pessoas. Eu compro o curso, vende-se aquela facilidade ali e a galera acaba se empolgando, né? Sim. Eu pensei várias vezes já em comprar o curso assim de day trade, fazer, inclusive para os meninos aí e tal. Mas como eu sou, né, muito ali, pezinho no chão. Cartesiano, né? Recebiado ali, capricorniano, já viu como que é. Então... a gente analisa muito, né, as coisas, né? Uma pergunta, Eric. Você estava contando sobre a sua história, né? Você está aproveitando esse gancho você estava falando do mercado trading, do mercado financeiro. Como que foi assim, como que você entrou nessa parte financeira? Porque até então você tinha falado pra gente que você trabalhava no segmento aí de cosmético, depois, né, primeiro você foi automotivo, essa coisa toda. Como que você entrou no mundo financeiro? Uma outra pergunta também, você, pelo que até antes no bastidor de conversando, deu para ver que quando você se aprende, né, a parte financeira, assim, a lidar com essas coisas, né, com a empresa ali, com dinheiro, com gasto, com ali, você sabe, dá para ver que você tem uma visão diferente sobre as coisas, que é uma pessoa comum, vamos dizer assim. Você sabe ali, vou comprar, vamos dizer assim, um carro, você sabe, não, ali e tal, negociar, não, tem um esquema aqui, o que a gente pode fazer para comprar o carro com desconto, então, como que funciona isso assim? E quando você pegou esse insight, não cair nas armadilhas ali dos juros, né? Essa visão assim de um gestor financeiro ali, dessas sacadas. Tá certo. A minha proximidade com o mercado financeiro, ela começou depois da minha experiência no ramo de cosméticos, tá? Como eu já tinha uma bagagem na área do agronegócio, eu acabei sendo convidado para participar de um projeto que hoje é encabeçado, né, por uma equipe comercial, onde o meu papel é na atuação financeira. Então, se a gente for parar para pensar friamente, eu caí por acaso no financeiro, entendeu? Porque a minha bagagem técnica, ela é toda voltada para metalmecânica, setor da qualidade, com ênfase no setor de qualidade, né, e industrial. Então, o que eu pude... Eu acho que é mais fácil falar assim, como que o mercado financeiro me recebeu, sabe? Não foi de braços abertos, tá? Não foi de braços abertos. Porque assim, quando a gente começa, a gente leva muita porrada. Isso é em todo lugar. Quando você começa como aprendiz, você leva porrada. Né? Quando você começa... E o mercado financeiro ele é mais crítico ainda, né? Porque não é muito passivo de erros, né? Que você está lidando com grana, cara, com dinheiro ali, né? Exatamente. Eu lembro ainda bem, quando eu tinha que fazer algumas operações de alto valor, que eu conferia 20 vezes a mesma tela. A mesma tela. Conferia 20 vezes a mesma tela, chamava alguém da equipe para dar uma olhadinha também, antes de apertar o botão e digitar o token na tela, para não cometer um erro. Porque realmente
não é passível de erros. Então, assim, você tem que ter muita segurança. E hoje eu falo, eu ainda confiro, já não são mais 20 vezes, mas umas 19 ainda estou conferindo. Nossa, caramba. Tá? Porque a gente não pode brincar quando se lida com valores. Mas, assim, matemática é exata, né? Quando a gente fala de taxa de juros, a conta também é exata. O que está por trás disso, na verdade, são taxas embutidas que o consumidor final, no caso da compra do carro que você falou, às vezes desconhece. Tá? E não existe jeitinho para fazer as coisas, existe esclarecimento. Então é o que se fala, né? O conhecimento... É importante falar, né? O brasileiro gosta muito do jeitinho brasileiro. Eu gostei dessa frase aí, né? Eu acho que a gente tem que abandonar um pouco, sabe? Essas premissas do jeitinho, porque hoje, até para fora do país, o brasileiro ele é visto com uma ótica péssima, porque é o país do jeitinho, futebol, samba, né? Então, tudo na gingada. Muito mais do que isso. Nós temos um potencial absurdo, né? O Brasil ele é de uma riqueza não só mineral, agrícola, ele é uma riqueza uma riqueza. O Brasil é de uma riqueza intelectual muito grande, tá? Então, assim, não adianta a gente ficar sendo vendido para fora do país como um povo que só pensa em bunda e bola. Isso é verdade. E samba, né? A bunda pro samba, a bola pro futebol, né? Então, assim, o Brasil ele é de uma riqueza intelectual muito grande, tá? A gente vai, se a gente for falar um pouquinho das categorias de base, a educação fundamental e o viés positivo dos pais é o que vai fazer as futuras gerações ser de mais empreendimento do que de labuta CLT, né? Eu não posso assim, não, isso não é uma crítica à CLT, obviamente, né? A CLT ela é fundamental, mas até pro começo ali, pro início também de uma pessoa, né? Não é todo mundo que consegue nascer empreendedor, né? Empresário, enfim. Meu amigo. Então da família ali já que já tem continuidade no negócio. Mas eu te falo, meu amigo, eu não nasci em berço de ouro, eu fui CLT por um bom tempo, e hoje eu falo pra você, a CLT foi fundamental na minha vida para eu entender que eu podia mais. Sim, sem dúvida. Porque, cara, é o que eu falo, da mesma forma que o mercado financeiro é para todos, ele não é para qualquer um, entendeu? Ele é para todos, mas ele não é para qualquer um. Então, cara, se você tem a oportunidade de se aperfeiçoar, se você tem a oportunidade de despontar no mercado, não só como um profissional CLT, mas também como um empreendedor, trazendo uma inovação, cara, isso é fantástico. Grande valia, né, cara? Grande valia. É disso que eu falo para você, que o Brasil é de uma riqueza intelectual muito grande. Só que, às vezes, essa riqueza intelectual está escondida ou aprisionada atrás de um jaleco. Entendeu? Que faltou oportunidade para ele colocar para fora tudo aquilo que ele tem de conhecimento. Então, assim, as pessoas que têm esse conhecimento, às vezes não tiveram realmente a oportunidade de expô-lo. Isso é verdade. Então, essa ótica do Brasil como um país samba e do futebol, isso grande parte é culpa nossa. Né? Grande parte é culpa nossa. Mas eu acho que ainda dá tempo da gente reverter nessa geração nova, principalmente a sua geração. Eu acho que agora, falando aí da era da informação, né, cara? Quantos acessos, quanta coisa essa garotada mais jovem agora tá tendo que nós não tivemos, ou até outras pessoas até mais maduras do que nós, né, não tiveram. Uma grande oportunidade agora com essa era da informação, ela tá estreitando muita coisa. Então agora é uma grande chance de vocês provarem que pode ser diferente, que as coisas não são exatamente da forma que é pintado lá fora também, né? Quando você pega um jornal internacional e você vai ler ali a forma que o Brasil realmente é retratado, é triste, você às vezes fica até com vergonha, né? Sim. Mas tá aí a hora de mudar isso daí, e também, né, nós somos exemplos disso, você é um exemplo, eu sou um exemplo de que o CLT... eu nunca fui contra, o pessoal às vezes pode achar, eu não sou contra a CLT, porque também me deu todo o embasamento para eu chegar onde eu cheguei. Eu naveguei por várias áreas, assim como você, e hoje a gente tem um olhar crítico para um monte de coisa, né? E CLT foi a base de muita coisa, aprendemos muita coisa, as empresas, as multinacionais por onde eu percorri foram grandes
universidades, eu diria assim, para mim, né, para minha vida de empreendedor hoje, os segmentos diversificados que a gente atua. Então eu acho que é muito válido sim, né? E fica o recadão, né, que o Eric está falando, né? Quando você quer, de novo, né? É interessante, quando a gente fala de expansão de consciência, de você buscar o conhecimento, né, a importância do network, né? Cara, como tudo tá ligado no querer, né? Quando você quer, você precisa querer, tem a parte do querer, né? Com certeza. Então, ninguém nasce sabendo, né? Mas o conhecimento, ele é acessível. Tá para todos. Tá aí para todos. Tá aí para todos. Algumas pessoas buscam algumas formas de conhecimento que são mais dispendiosas, né? Então, acho que hoje o custo de alguns tipos de informação tende a fazer as pessoas abrirem mão, sabe? É o que eu sinto. Entendi. Sim, sim. Então, assim, às vezes o cara quer fazer um curso que ele vai te dar um embasamento fundamental para decolar. Só que ele tem um custo muito alto. Então ele abandona aquilo. Acaba abandonando, né? Abandonando. Agora, sabe uma coisa que eu acho interessante que você comentou, e eu queria falar um pouquinho a respeito também, é sobre os vendedores de curso. Certo. Importante. É importante isso. Vamos lá. Mas você fala no âmbito que você é a favor ou você é contra? Não, vou trazer uma informação aqui bastante interessante que vai fazer você pensar. Bacana, bora lá. Pensar comigo mesmo, adoro. Beleza. Digamos que você faz operações financeiras, você é um day trader, tá? Ok? E você tem conhecimento do mercado, você sabe fazer uma análise gráfica, você sabe qual que é o ponto de entrada da operação, tanto para compra quanto para venda, e isso te dá segurança. Certo. Só que você conhece um monte de outras pessoas que não têm esse conhecimento. Ok? Onde está o maior risco? Você fazer uma operação ou você conseguir transmitir o seu conhecimento que você tem mais segurança? Faz uma análise de risco. Conhecimento, né? Com certeza. É aí onde você está fazendo uma escalabilidade ali. Escalabilidade, exatamente, de recursos. Então, assim, hoje eu estou fazendo uma operação, tenho operações de 10 mil reais, fiz um caixa gordo, cheguei a 100 mil reais. Só que o meu risco ele é sempre o mesmo. Sempre o mesmo. Entendi. Só que eu tenho o quê? O que milhares de pessoas não têm, que é o conhecimento. Pegando um gancho aqui agora para falar uma coisa agora uma coisa minha, tá? Deixa os insights aí pra galera, pô. Beleza. É uma coisa interessante, é uma coisa pra gente pensar, né? Pegando muitos insights aí de bandeja aí, você que tá nos acompanhando até agora, aproveita para curtir, seguir, faz o seu comentário, manda para um amigo seu que pode achar interessante essa informação. Muitos insights aí, ó. É isso aí. Uma curiosidade aqui sobre mim, tá? Pra trazer pra vocês. É bem provável que você não saiba dessa, viu, meu amigo? De 16 anos, quase 2 décadas de amizade, hein? Cara, essa eu não vou saber, essa será? Vamos lá, meu irmão. Como eu atuei na área da qualidade, eu fiz uma especialização, né? Sim. Como lead auditor. Essa especialização foi até em Londrina. Bem interessante isso. Até eu entender do que se tratava a ISO 9001, que no caso foi a especialização que eu fiz, certo. Eu demorei muito tempo para entender o que era ela. Há algumas pessoas que podem estar nos observando agora, né, nos assistindo, vão falar, mas nossa, que absurdo. Por quê? Porque, gente, cada um tem uma forma de absorver conhecimento, não é verdade? Mas a ISO 9000 a gente, agora vai ficar polêmico isso daqui. Que a ISO 9000, de fato, a gente sabe que existe ali toda aquela questão política, documentação, para você padronizar. A ideia é padronizar ali um conceito, certo? Sim. Só que a gente também sabe que tem muita coisa ali que nem sempre, quando vai acontecer as auditorias, agora talvez pessoas que vão estar assistindo isso vai ficar bravo comigo. Mas enfim, às vezes quando vai ter ali a auditoria, beleza, é tudo feito bonitinho ali, aquela coisa, o famoso para gringo ver. Eu tinha um pouco de ressalva sobre isso, de todos os lugares por onde eu passei que tinham a ISO 9000 e tal. Eu sempre tive esse lado. Por eu querer sempre fazer tudo certinho, às vezes eu falo, pô, mas não tá certo. Isso é só para gringo ver, depois que foi, dar aquela mexidinha, daquele jeitinho, deixa lá como que tava. Por que acontece só na semana da auditoria? Então, né? Exatamente.
E aquela correria, aquele inferno, você lembra disso quando nós atuamos junto, cara? A correria que era, a doideira que era, entendeu? Eu lembro bem. Nossa, agora os gestores aí... disso não, viu? Agora os gestores de 19 mil vai querer, né? Então, o que acontece? Detonar a gente. Mas tudo bem, vamos lá. Depois que eu entendi qual que era o conceito da ISO 9001, sabe? Mas o que você entendeu? Fala aí então pra gente aí, porque agora eu fiquei curioso mesmo. Porque eu falei, não digo que a ISO 9000 seja ruim, tá, pessoal? Não é isso que eu tô falando, nunca falei isso. Quando ela realmente é aplicada da maneira ali que deveria ser ali, eu acho que é show de bola, a gente vê a transformação, assim como os mecanismos de qualidade, controle de qualidade, PIPAP lá, 1, 2, 3, enfim, todas essas questões, toda a gente sabe que isso, quando é colocado em prática ali as ferramentas, né, Kaizen, Kanban, OEE, TPM, tudo isso, a gente sabe do peso e a importância que isso tem numa indústria, né, uma cadeia produtiva e tal. Mas, né, a gente sabe que também tem muito disso. Agora eu tô curioso, porque você falou que você fez esse curso aí e tal, e realmente saiu da caixinha aí, o que deixa pra gente então divide conosco. Na verdade, o que eu tô tentando trazer para vocês é, quando eu tive esse blow mind, né, esse boom que me despertou, que tirou como se fosse um véu da minha frente, porque assim, eu seguia, mas parecia que eu tava no automático. Sabe? Não entendendo exatamente o que eu estava fazendo. Você era meio caxia mesmo, eu lembro. Sim. Era um cara chato da qualidade. Eu era um cara chato. Eu era um cara bitolado. Sim, você era. Nós brigávamos bastante, né? Sim, claro. Já visto que hoje a gente é amigo, né? Tá bom. Se a gente não tivesse brigado no passado, a gente não seria amigo hoje. Mas enfim. O que eu posso dizer? Para eu conseguir esse nível de consciência dentro desse conjunto de normas e regras que são a ISO 9001, né? Eu precisei estudar e aplicar ela por muito tempo, sem saber o que eu estava fazendo, entendeu? No automático ali, né? No automático, tipo realmente no piloto automático. Eu precisei de tempo e de vivência. E parece que todo mundo que trabalha nessa área é assim, Eric, é isso que eu estava querendo dizer, parece que é todo um bando de robozinho ali, sabe? Eu entendi. Cara, e se torna mesmo umas pessoas chatas, assim. Eu lembro de alguns projetos que a gente ia ali discutir ali, e como vocês ficavam colocando obstáculos, eu queria desenvolver a peça ali e tal, e vocês começavam... Falei, pô, vocês estão colocando um monte de questões impeditivas, pô, aqui, porque eu atuava na área comercial também, você lembra? Sim. Desenvolvimento, engenharia e área comercial. E ela era aquela briga, dava a impressão que vocês estavam querendo impedir ali o crescimento, o desenvolvimento do produto ali. E acaba que eu fiquei com essa visão, não sei se mais alguém tem essa visão, mas essa era a visão que eu tinha, cara, que ficava aquela coisinha ali. Então... Você teve esse insight aí, essa reviravolta? Tive e consegui enxergar de uma maneira muito mais branda a questão da aplicação, a questão de como transmitir o conhecimento pro liderado, né, no caso, enquanto você é líder de um setor e transmitir esse conhecimento para o liderado. Então, como multiplicador, isso facilita muito, mas para você ter esse insight, você tem que mudar o seu mindset. Então, da mesma forma, isso acontece dentro do mercado financeiro. Certo. Do gancho, eu tinha uma dificuldade violenta de entender como aplicar e como deslanchar com a 9001. Eu tenho a mesma dificuldade com a questão da análise price action. Basicamente, falando em um português claro, você se permitiu ali acessar algumas informações ou mudou o mindset em relação ao conhecimento da ISO, como você fez com o mercado financeiro. Sim. Porque olhando assim, a grosso modo, o mercado financeiro parece uma coisa chata, né, cara? Parece uma coisa chata, mas a gente consegue deixar ele de uma forma mais agradável, mais descontraída também. É o que o pessoal que acaba vendendo as informações na internet, né, vendendo os cursos, trazem uma abordagem mais descolada. Entendi. Apresentando muito dos frutos das conquistas, né, que são uma forma muito atrativa mesmo de chamar a atenção do público, né? E, cara, eu não vou falar para você que todo mundo vai ter a mesma potência para absorver o conhecimento que está sendo passado. São poucos. Entendeu? Por quê? Porque cada um aprende no seu tempo, cada um aprende de uma forma, né? Se você pegar um pouco de andragogia,
quando você é mais velho, né? Quando você é criança, você não tem um propósito para aprender, que no caso é a pedagogia. Então o pedagogo ele usa de todos os artifícios, né, para poder passar. Exatamente, lúdicos para poder passar. Agora a andragogia, o cara que está lá para aprender, ele tem um propósito. E cara, você quer um propósito melhor que ganhar dinheiro hoje em dia? Né? E ainda mais uma pessoa te apresentando algo substancial, a folha, o cheque, tipo, ó, isso aqui é a minha operação, o print da tela, o carro de 1,5 milhão. Então, sabe, essas ferramentas de persuasão, de captação, elas são... Marketing também puro ali, né? Também, né? Sim, essas ferramentas são muito poderosas. Então você acaba levantando uma manada de gente, né? Então, assim, como eu te falo, eu acho que o Fábio foi meu mentor, né? Ele foi um cara que trouxe muito uma ótica realista da coisa, sabe? Dizendo que realmente, se você não estudar, se você não ralar, você não vai chegar a lugar nenhum. Certo? Não foi promessas vãs, iludindo quem... A oportunidade está lá, mas... Exatamente, a oportunidade está aí. Agora vai de cada um aproveitar, né? Como tudo, né? A dedicação, a constância. Tá. Então, exatamente é isso que eu queria só para concluir essa parte. Da mesma forma que eu não entendi a ISO 9001 e eu me permiti fazer uma mudança, né, de mindset para conseguir absorver e deslanchar, a mesma forma é o mercado financeiro. Eu acredito que eu ainda não esteja preparado para ele. Entendi. Na questão das operações day trade. Day trade. Das análises gráficas. Eu acredito que eu não esteja preparado para ele. Mas isso não quer dizer que eu nunca estarei. Sim. Eu acho que vai chegar um momento que vai me dar esse insight e eu vou falar, agora é minha hora. Entendeu? Eu acho que todo mundo pode chegar nesse mesmo ponto. Bacana. É interessante o insight aí, a alusão que você fez aí com a ISO aí. Acho que foi bem claro, né? Bem transparente. O Lucas estava aí querendo partir para esse mercado, ele e o irmão dele, de fazer algumas operações aí do day trade, né? Eu acho que acabou até clareando um pouquinho, né? O Guilherme tá para vir aqui, ele vai falar sobre isso com a gente também, que ele é, né, day trade. Ah, que legal. Lista, né? Então vai ser bem legal. Acaba que vai virar um gancho aí. Vai ser mais um vídeo que eu vou assistir, então. Tô de bola. Tudo... Curtir e compartilhar. O Eric, agora imita o Silvio aí pra gente fazer o fecha do pod aí. Vocês não sabem, mas o Eric tem um outro lado dele que é comediante. Ah, não. Ele é comediante. Eu não acredito, meu. Sério mesmo? Vai. Imita aí o Silvio pra gente fazer o fecha aí. Quem? Scooby-Doo. Ah, tem Scooby-Doo também. Vamos fazer o seguinte, então. Que a vida do cara é leve, o cara mexe com o mercado financeiro tudo, mas ele sabe levar na brincadeira também. Eu acredito que ele deve infernizar o pessoal lá do escritório dele lá, mas tudo bem. Com certeza, você conviveu comigo por um bom tempo, você sabe como é que é o meu jeito, né? Isso aí não mudou, cara. Dá pra ver que não. Mas vamos lá. Vamos lá, pessoal. Quero agradecer a todos por assistirem o Quântico Podcast. Ó, Silvio na presença, hein? Ô, Eric, como de praxe a gente tem aqui no Quântico Podcast, deixa uma mensagem aí que você sentir no seu coração aí, tal, que você tá na sua mente, para essa galera que tá nos assistindo, qual um insight assim para fazer o fecha. Fica à vontade. E deixa a sua rede social para quem desejar falar contigo, entrar em contato, de repente uma orientação, querer conhecer um pouquinho mais sobre esse mercado, a forma de atuação. Fique à vontade, meu amigo. Tá, nessa então eu vou parar um pouquinho só para respirar, tá? Pode? Antes de falar. Uma mensagem pro pessoal. Quase teve um orgasmo. Já foi difícil de falar até agora, imagina pra passar a mensagem. Não, falou super bem. Obrigado. Ó, o que eu posso falar pra galera é o seguinte, ó. Eu tenho visto frequentemente a mesma mensagem. E ela é tão verdadeira que chega a doer quando eu olho pra ela. Sem brincadeira, cara. Quando você tem 18, você quer comprar um carro. Quando você tem 30, você quer comprar uma casa. Quando você tem 40, você quer ter 1 milhão na conta. Quando você tem 65, você quer ter 18. Se você começasse a planejar o seu futuro no mercado financeiro, né? Abrindo mão um pouquinho das vaidades, focando naquilo que realmente importa, fazendo uma análise de risco, poupando. Tem gente que gasta mais de R$1.000 no iFood e não ganha isso no mês, sabe? Então, se você poupar
e fizer isso, mesmo quem tem 65 ainda assim consegue começar agora. Então essa é a minha dica pro pessoal. Comecem o quanto antes. Vocês não vão se arrepender. Show de bola, galera. É isso aí, hein, pessoal. Estamos encerrando mais um episódio do Code Podcast, um site desse, a mensagem aí maravilhosa do Eric. Obrigado, sempre bem-vindo. Foi um prazer estar contigo. Pessoal, grande abraço. Conte com o podcast.